todos. Temos aqui a Ana Silva, que é homeopata, e é um prazer estar aqui contigo, Ana, Eu é que e agradeço o convite, Joana. obrigada. Então vamos só explorar um bocadinho hoje o que é a homeopatia, quais são os resultados, como é que tu, Ana, chegaste até à homeopatia. Então conta um bocadinho de ti, como é que foi este teu percurso até chegares à homeopatia. Claro que sim. Uma vez mais, obrigada, não é? E realmente o teu projeto é fantástico e é realmente um privilégio poder ter esta oportunidade de poder ser entrevistada por ti. Portanto, eu já pratico a homeopatia clássica já há mais de 10 anos, mas eu inicialmente tinha iniciado os meus estudos nesta área das terapias alternativas com naturopatia, mas realmente a homeopatia foi um evento que aconteceu na minha vida e realmente eu acabei por embrenhar-me de facto pelo estudo e diplomei-me na Academia Internacional da Homeopatia Clássica, portanto, e por aí a base das minhas consultas, da minha clínica é mesmo a homeopatia, sendo depois utilizo outras ferramentas complementares tais como a nutrição, apoio emocional, portanto, aquilo que de facto eu vejo que possa ser uma mais-valia para a pessoa que está à minha frente. Mas realmente, então, especialmente cá em Portugal, há ainda muita desinformação ou pouca informação acerca do que é a homeopatia, até porque muitas vezes há uma mistura entre homeopatia, osteopatia, naturopatia. Muitas vezes as pessoas ligam a dizer que querem uma consulta de osteopatia e eu tenho de explicar, tenho todo o gosto em explicar o que é as diferenças. Mas realmente a homeopatia surgiu há mais de 200 anos atrás, com o médico alemão o Dr. Samuel Hahnemann, que ele na altura realmente estava um pouco desgostoso com a prática da medicina convencional. Isto porquê? Porque naquela altura utilizavam muitas sangrias, a utilização de muitas substâncias tóxicas e que realmente o que ele observava é realmente que o organismo acabava por ir enfraquecendo. E ele, como um médico muito dedicado que era, e aliás era muito devoto, ele achava que tinha que haver uma forma que fosse suave, segura e que promovesse de facto, que estimulasse a capacidade natural de regeneração do organismo. Então dedicou-se à investigação e após muitos anos de investigação, de facto, encontrou o método que realmente vai potenciar e estimular o processo de autocura do próprio corpo, que é a homeopatia clássica, é aquilo que nós conhecemos hoje. E realmente a homeopatia tem uma característica que é muito individualizada, portanto, isto porquê? Porque cada pessoa é diferente. E, portanto, há uma grande personalização, mesmo na anamnese homeopática, nós fazemos um conjunto de perguntas, de facto, vão ao encontro dessa individualização. Isto porquê? Porque duas pessoas com a mesma doença, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma gastrite, uma enxaqueca, seja o que for, a prescrição homeopática pode ser completamente distinta, isto porque todos nós somos diferentes, sentimos as coisas de forma diferente e temos uma forma de vivenciar diferente, e é isso de facto o que torna de facto é mais-valia em termos da individualização do tratamento com a homeopatia. Uhum. Portanto, em termos de facto da ação, como é que a homeopatia vai atuar no organismo? Antes de mais, a homeopatia, os produtos são naturais, vêm da natureza, tanto vem animal, do mineral, portanto, vegetal, portanto, vem tudo da natureza, portanto, sofrem um processo de diluição e potencialização, o que vai retirar muita toxicidade, portanto, tem uma ação, a tal ação suave no organismo, vai atuar de forma suave com um fator que vai ressoar com aquela pessoa. Então, o que é exatamente esses elementos que tu dizes são na natureza ou dos animais? Pronto, então pode ser, por exemplo, uma planta como a beladona. A beladona, se for utilizada a planta ou a tintura-mãe, é tóxica, pode até causar toxicidade no organismo e a pessoa morrer.
Só que devido a este processo de diluição e potencialização, todo o potencial de toxicidade é eliminado e fica só uma componente em termos da ressonância, uma característica em termos de sintomas, que eventualmente, por exemplo, a beladona podemos utilizar num caso de febre, em que realmente vamos supor que uma criança evidencia um estado de febre em que tem uns 40 graus de febre, está muito ruborizada, até as pupilas dilatadas, portanto, é um quadro muito característico da beladona. Mas, de facto, e agora tocando aqui nesta questão da febre, a homeopatia tanto atua em situações agudas, de agudização, como temos uma febre, uma amigdalite, uma gastroenterite, por exemplo, viral. Portanto, situações que há um pico de agudização ali da patologia, assim como situações crónicas. Podemos estar a falar em eczemas, podemos estar a falar em ansiedades, depressão. Portanto, há um conjunto, uma panóplia, tanto em situações agudas como em situações crónicas, que a homeopatia tem essa ação. E ela vai ter ação como? Vai ter ação no organismo como um todo, tanto a nível físico, mental e emocional. Isto porquê? Porque nós não somos só a parte física, temos também outra componente mental e emocional. E a prescrição o homeopata, quando faz a prescrição, vai ter em conta os sintomas que pretende de facto evidenciar, melhorar naquela pessoa. Vamos supor que temos aqui uma pessoa que está com um quadro de ansiedade em determinadas situações tem ataques de pânico. É claro e evidente que a ação do homeopático vai ter uma ação diretamente direcionada para a parte emocional e a parte mental da pessoa. Enquanto, por exemplo, se tivermos uma pessoa que tem problemas gástricos, desconforto em termos gástricos, vamos selecionar um homeopático que tem esse conjunto de sintomas, mas temos que ir um pouco mais além. E o que é ir mais além? A causa pela qual a pessoa desenvolveu aquele tipo de sintomatologia gástrica. Portanto, e de regra geral está diretamente relacionada com uma componente emocional ou mental. E, portanto, e cada pessoa aí, por isso aí a diferenciação. A razão pela qual vai evidenciar aqueles sintomas que são do desequilíbrio orgânico tem uma razão que há de ser diferente de pessoa para pessoa. Daí esta particularidade em termos da individualização do tratamento homeopático, Uhum. que tanto pode ser aplicado para crianças, desde o nascimento, como em adultos. Portanto, é perfeitamente seguro a utilização. Obrigada, eu gostei muito desta parte, não vai só algo físico, mas tem um enquadramento intelectual, mental e emocional também. Então, isso leva-me para que também as consultas sejam não é? Tenham este tipo de perguntas sobre a história da pessoa, e isso é um enquadramento hum, que serve também Sim, aos corpos, não é? Que tem atenção a outros corpos. E pode exatamente. trazer depois disto alguns casos de sucesso, não é? Onde as pessoas realmente tomaram a homeopatia. Muitos casos de sucesso, quer em crianças, por exemplo, agora nesta altura do verão acompanho algumas crianças com déficit de atenção e hiperatividade, porque é uma altura muito boa em termos de estabilizar determinado tipo, portanto, ter a acompanhar exatamente para quando se inicia nesta nova fase do ano letivo, poderem muitas vezes não estarem dependentes da medicação química, portanto, estarem com uma componente mais estável do ponto de vista emocional, porque o propósito é mesmo, muitas vezes perguntar, mas a homeopatia temos que fazer hados eternos para a vida toda. Não, nada disso. Quando nós, o propósito, a base é realmente que o organismo encontre possa autocurar-se, encontre o seu equilíbrio natural. E realmente o homeopático, a ação dele é realmente que ele vá se equilibrando. Tanto que uma prescrição homeopática eu posso iniciar com um remédio homeopático, uma determinada potência, e depois, à medida que vou acompanhando, ir mudando. Aliás, após a consulta, eu, regra geral, peço depois aos meus pacientes para me darem o feedback, porque realmente a homeopatia, eu costumo dizer, é consoante a música, consoante a dança, e é importante para a música vão ser os sintomas
que a evolução que os pacientes me vão dar para que eu depois possa ajustar os passos desta dança, não é? Exatamente, para que irmos potenciando esta capacidade de evolução do organismo, que aqui não queremos ninguém dependente de nada, queremos é que a própria pessoa tenha capacidade de se autogerir, portanto, encontrar o seu caminho. E aqui podemos ter tanto situações, por exemplo, em termos de reforço do sistema imunitário, muito o que acontece normalmente, os pais procuram muito, exatamente por causa dos problemas do foro respiratório nas crianças, ali dar um reforço e muitas vezes uma preparação agora para o tempo, para estas alterações climáticas que entramos depois no outono e no inverno, dar ali um reforço, assim como muitas vezes procuram em situações agudas, mesmo que estejam em situações agudas, em situações de, por exemplo, bronquiolites recorrentes, é possível reforçar aquele organismo para que não fique tão frágil e de forma suscetível a haver a estar no estado de desequilíbrio que é a doença. Mas realmente na consulta, a anamnese, há a parte mais técnica, entre aspas, em determinado aspecto, o historial clínico, toda a parte em termos das preferências da pessoa. É muito importante o que é diferenciador, as sensações, como é que a pessoa sente, mais calor, mais frio, a forma como sente as emoções, tudo isso é diferenciador, até porque, para além da seleção desse homeopático, é importante um acompanhamento em termos de, muitas vezes, determinados padrões que as pessoas têm tendência a repetir e que vão potenciar o desequilíbrio a nível físico, determinado tipo de situações que ocorrem com alguma frequência, que as pessoas atraem esse tipo de situações e que realmente vão as fragilidar em termos da parte orgânica, portanto, desequilibrarem com patologias como depressão, ansiedade, seja o eczema, seja o que for. E uma das coisas que eu faço, de acordo com a receptividade da pessoa, é dar consciência à razão pela qual determinados padrões costumam acontecer. Portanto, isso é uma das valências que eu faço. Isto porquê? Porque eu acredito que tudo o que nos acontece em termos de alterações, em termos do nosso bem-estar físico, emocional ou mental, tem a ver com determinados bloqueios que nós vamos criando. E esses bloqueios realmente não vão permitir a evolução natural, portanto, do organismo, em termos de equilíbrio. Eu muitas vezes gosto de dar esta imagem, até às vezes às crianças, é muito útil em termos de lhes dar consciência da importância muitas vezes de falarem, de conversarem com os pais, de não reprimirem as emoções, que é que nós somos como se fosse uma panela de pressão. Portanto, a panela de pressão tem aquele pipozinho que tem que sair o vapor. O que é que acontece quando nós nos bloqueamos emocional ou mentalmente? Portanto, através de várias formas, não pensar nos assuntos, não falar, reprimir as emoções como raiva ou a tristeza, nós estamos a tapar aquele pipo. Se nós estamos a tapar, a pressão interna está a aumentar. Aumenta, 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 até que muitas vezes vai depender do organismo ou forma de cada um. Portanto, isso agora vai depender se uma pessoa é mais frágil em termos osteoarticulares ou em termos gástricos, vai se manifestar em termos do desequilíbrio orgânico. Portanto, uma das coisas realmente que eu gosto de trabalhar e que é importante para a própria consciência da pessoa evoluir, para não estarem nesse padrão, para não ir fragilizar o sistema imunitário, é de facto ajudar a libertar aqui, destapar ali o pipo para que isto aqui, o vapor tem que sair, sim, porque nós estamos sempre sujeitos a situações de stress, a situações desconfortáveis. Tudo vai depender da forma como nós encaramos essas situações, como nós vivenciamos, e faz tudo parte aqui desta nossa vivência aqui, não é? Que é maravilhosa, e estamos aqui sempre em desafios e em constante evolução. Olha, obrigada, Ana. Acho que ficou assim uma grande nota e um grande highlight para quem não conhece e está agora a abrir-se para outras possibilidades de tratamento e de se cuidar. E a homeopatia, eu acho que falta esta, este pequeno pormenor, não é? Que é
o que é que se toma? São comprimidos? É líquido? É um frasquinho? Como é que é? Pronto, vai dependendo. Portanto, eu, regra geral, em geral, crianças e adultos, com exceção dos bebés, costumam ser gotas, mas normalmente é assim um tubinho. Portanto, tem os grânulos, às vezes pode ser glóbulos, uns tubinhos mais pequenos, mas isso vai variar de acordo com a terapêutica e o que é que cada pessoa necessita. Mas uma das coisas que eu gosto sempre de explicar é, portanto, tem aqui a tampinha, não é? Aqui no homeopático. Nós como é que tiramos os grãos? Basta dois grãos, porque isso são os granulozinhos, são doces, porquê? Porque foram impregnados com a solução homeopática e basta tomar 2 grãos, não é preciso o tomar 4, 5 ou 6, é exatamente a mesma coisa que só tomar dois. E toma-se dois porquê? Para ter a certeza que se for só um, pode não ter tido uma boa impregnação, assim tomamos dois, temos a certeza que está ali, vai com a solução homeopática. Aqui a homeopatia tem, porque só tomar dois? Porque o conceito de sobredosagem não existe em homeopatia. A homeopatia não é pela quantidade de granos que se toma, porque tomar um, dois ou tomar o tubo inteiro vai fazer exatamente o mesmo efeito, é pela frequência. Portanto, o homeopata vai decidir, de acordo com o conjunto de sintomas e a pessoa, a energia, a própria força vital daquele organismo, qual é o remédio homeopático, qual é a potência e a forma de tomar. Portanto, uma vez mais, muito, muito individualizada a terapia. Portanto, o cuidado a tomar é como isto, o homeopático é sensível, 15 a 20 minutos antes ou depois de ingerir alimentos. Por exemplo, uma pessoa acorda de manhã, faz logo o homeopático, aguarda esse tempo e então depois faz o seu pequeno almoço. Ou então, se a pessoa logo de manhã tem aquela necessidade de comer, come, aguarda o tempo e então faz o homeopático. E já agora aproveito como retirar os granulozinhos, que normalmente eu gosto sempre de explicar nas consultas isto porquê? Porque às vezes não é, as pessoas acham que é um bocadinho difícil porque não estão habituadas a usar. Então basta virar, rodar, cai os grânulos, portanto, estão aqui as bolinhas e colocar debaixo da língua e porque a absorção é a nível sublingual. Uma coisa muito engraçada, por exemplo, quando tem irmãos e um está a fazer o tratamento, normalmente tem que se pedir um placebo porque um está a ver que o irmão está a tomar os grânulos e também quer e, portanto, acham engraçado, de regra geral, as crianças acham engraçado e, aliás, a receptividade aos tratamentos homeopáticos nas crianças costuma ser muito rápido. Isto porquê? Porque não há tanta supressão medicamentosa como existe nos adultos ou tanta toxicidade. Portanto, mas sim, uma das coisas que perguntam também é se o tratamento homeopático é rápido. É assim, se o homeopata, se a prescrição for a mais acertada, de acordo com aqueles sintomas, e em situações agudas, febres, por exemplo, infecções urinárias, é muito rápida a ação. Em situações mais crónicas, não é que a ação não seja rápida, as pessoas muitas vezes têm, devido à cronicidade ao longo do tempo, também a ação, a visualizar o efeito no organismo acaba por demorar um pouco, ver um pouquinho mais. Por exemplo, se estivermos a falar num quadro em termos de saúde mental, se a pessoa começa a sentir, por exemplo, a saúde mental, estou a tocar disso porque normalmente não é visível, não é uma coisa como, por exemplo, um eczema ou um acne, por exemplo, como é visível na pele, é mais rápido ir acompanhando a evolução em termos da diminuição daquilo que é visível. Em termos, quando estamos a falar do foro mais mental, em termos da saúde mental, a pessoa vai sentir um equilíbrio natural, muitas vezes vai sentindo que face a determinadas situações já tem uma outra receptividade, portanto, vai sentindo esta evolução natural, este equilíbrio natural do organismo. Olha, obrigada. Sinto que Obrigada. conseguimos aqui fazer muita magia em pouco tempo. Eu recomendo a Ana pessoalmente, porque tenho o prazer de privar contigo noutros contextos também. Exato. E é sempre um prazer falar contigo, aprendo sempre coisas É, sobre mim, a conversa é fluida, é cheia de conhecimento
E eu transformo-me só de falar contigo, então eu recomendo vivamente que Olha, muito obrigada mesmo. pessoas vão ter contigo e que façam as perguntas que precisam de fazer e que experimentem as consultas. E Sim, estejam à vontade para me contactar, sim. Aliás, eu tenho o meu site, o www.nancyhomeopathy.com, portanto, tem lá muita informação, mas sintam-se à vontade qualquer coisa específica para me contactar e tenho todo o gosto em responder. Claro que sim. obrigada, Ana. Olha, muito obrigada também, Joana. Obrigada.